Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Assim é Fácil, dando continuidade ao nosso assunto de geometria analítica. Nesse momento nós vamos falar de um assunto importante, então vamos prestar atenção nisso daqui, a equação reduzida de uma reta. Então, neste momento nós vamos começar a trabalhar as equações da reta, uma segunda parte da geometria analítica. Bom, para começarmos a estudar a equação da reta, nós temos que estar um pouco afinado naquele assunto que falamos de funções, funções do primeiro grau. Não sei se vocês se recordam, mas a lei de formação de uma função do primeiro grau era dada por f de x igual a x mais b. Observe que são bem semelhantes e com certeza é a mesma coisa. Então, galera, as equações da reta, ela tem uma grande importância na função, ou vice-versa. Observe o seguinte, na equação da reta, nós temos a letrinha A, que significa o quê? O nosso coeficiente angular. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, assistam a nossa aula de funções do primeiro grau. Então, aqui está o nosso coeficiente angular. E o nosso B, ele nada mais é que o nosso coeficiente linear. Como que nós vamos determinar esses dois coeficientes? Muito simples. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando nós tínhamos um gráfico, lá na função do primeiro grau, em que se passava uma reta, acontecia o quê? A formação de um certo triângulozinho, ok? Então, este ângulo, nós tínhamos o quê? A nossa tangente. E para calcular nossa tangente, nós pegamos essa variação com essa variação. Ou seja, nós tínhamos que calcular o quê? A variação do meu A seria o quê? A variação do meu ΔY sobre a variação do meu x. Assim, nós calculávamos a nossa inclinação, ou seja, o nosso coeficiente angular. E já o nosso coeficiente B, ele era mais visual, nós não tínhamos que calcular nada, a não ser que não tivesse no gráfico. Mas, estando no gráfico, é só observar. A hora que a reta intercede, cruza o eixo Y, nós temos o quê? O nosso coeficiente B, ok? Então, uma revisãozinha bem rápida para a gente começar a entender a equação da reta, ok? Então, galera, vem a pergunta. Como que nós vamos equacionar uma reta? Bom, é uma pergunta um tanto difícil, né? Como equacionar uma reta? Veja, nós temos um gráfico e esse gráfico ele corta o nosso eixo x e o nosso eixo y, de tal modo que nós não sabemos quais valores são. Então, como que nós vamos equacionar? Veja, aqui nós temos o quê? O nosso ponto A, vamos chamar de ponto A, e o nosso ponto P, um ponto qualquer. Aqui nós temos o quê? O nosso AX, e aqui nós temos um lugar qualquer no nosso eixo X, ok? Da mesma maneira, nós temos aqui ó, o ponto AY, e lá em cima nós temos um ponto qualquer do nosso eixo Y. Assim, utilizando aqueles conceitos que vimos das funções e aqueles conceitos que vimos agora há pouco, a gente consegue equacionar uma reta. Então, observe. Vimos nas aulas anteriores de funções e agora há pouco que para calcular o coeficiente angular, nós temos que fazer o quê? O nosso ΔY sobre nosso ΔX. Muito bem. Guarda isso daqui na sua mente.
Esse é o nosso coeficiente angular. Agora, já que temos o nosso coeficiente angular, veja o que temos que fazer. Se eu for calcular esta variação, eu vou ter o quê? Meu y menos meu AY, certo? Então, o que acontece? Nós temos isso daqui, ó. Eu tenho meu y menos meu AY, certo? E aqui nós temos o quê? Meu x menos meu AX, ok? Isso nada mais é que o nosso coeficiente angular. Então, eu posso escrever dessa maneira, ó. A é igual a y menos meu AY sobre meu x menos meu AX. Ok? O que acontece? Para equacionar uma reta, nós devemos fazer o seguinte. Aqui nós temos o quê? O nosso coeficiente angular. E caso queiramos calcular, aliás, equacionar uma reta, tá vendo isso daqui que está dividindo? Nós podemos passar do outro lado, multiplicando. Então, ficaria mais ou menos assim, veja. Nós teremos A, o que? X menos meu AX, igual meu Y menos meu AY, ok? Quando nós falamos AX, significa que ele é o nosso ponto zero, o nosso ponto inicial. Então, podemos reescrever dessa maneira. Veja, eu tenho A que seria x menos meu x0, meu x inicial, ok? Eu estou partindo do início, veja. Aqui está meu início, meu x0, igual meu y menos meu y0. Veja, aqui está partindo meu y inicial, subindo até o ponto que eu quero. Se vocês não lembram, lá nas equações de primeiro grau, nas funções de primeiro grau, nós tínhamos uma equação neste formato, que era y menos y0 igual. Vou colocar em vermelho, porque eu já explicarei, x menos meu x0. Esta equação é uma equação poderosíssima, fundamental para o nosso assunto, de como equacionar a reta. E esse m nada mais é que o nosso coeficiente angular. Em geometria analítica, o nosso coeficiente angular nós chamamos de m. Então, assim que nós equacionamos uma reta. Ok, galera? Fica aí, um grande abraço. Não percam as sequências dessas aulas, que é um assunto pouco extenso, que nós vamos continuar nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!